Hoje eu vou indicar pra vocês 11 filmes de terror pra todos os gostos. Pra você que gosta de violência gráfica, tripa e sangue voando na tela o tempo todo, pra você que prefere algo leve, ou então algo eletrizante que não para em nenhum momento, ou prefere algo bem mais lento que cria um clima de terror. Algo super assustador ou mais devagar com isso. Todos os filmes que eu vou indicar hoje estão disponíveis no Prime Video, então se você aí, que assina o Prime, tá a fim de assistir um filme de terror, tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter ali anotado uns nomes de filmes pra assistir. Então vem comigo. Oi, eu sou a Aline Logsen e hoje na aula secreta eu vou indicar filmes de terror que eu amo muito pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal pra nunca ficar sem o que assistir. Além de dar dicas de filmes pra vocês verem, eu também discuto sobre terror, falo minha opinião sobre os filmes e ensino pra vocês muito sobre os bastidores também desse gênero. Você vai ser um expert de terror aqui com a gente. Então, sem mais enrolações, vamos começar com aquele pessoal que gosta do gore, daquela violência gráfica, de sangue e tripa voando na tela o tempo todo. Começando com uma indicação não tão conhecida assim, mas que tá aos poucos ficando cada vez mais famosa e já é bem famosinha assim no mundo underground do terror, um tanto quanto cult agora, com todas as suas 5 sequências. Eu indico pra vocês VHS, ou como ela é conhecida aqui no Brasil, Crônicas do Medo. Esse é um filme que me surpreendeu muito quando eu assisti pela primeira vez, eu acho que foi no ano passado. Eu tava ouvindo muito falar sobre eles, principalmente em sites gringos de terror como Bloody Disgusting. Eu fiquei curiosa do porquê ninguém por aqui tava falando dele. Mas tem motivo. Esse filme aqui não vai ser pra todo mundo também. Ele segue no estilo found footage, que é quando parece que os próprios atores estão filmando tudo, sabe? Câmera na mão. E filmagens encontradas. E aqui eles levam muito a sério esse nome de filmagem encontrada. Um grupo invade uma casa e eles encontram muitas fitas VHS por lá e resolvem ver algumas delas. Nesse filme eu acho que são 5 fitas que a gente vê. Cada uma delas tem uma coisa mais bizarra do que as outras. Algumas mostram crimes, outras mostram acontecimentos sobrenaturais completamente inexplicáveis. Cada um desses curta-metragens que a gente vê foi dirigido por uma pessoa diferente, então o estilo de cada um é super diferente. O que se encaixa com a proposta de que cada filme lá dentro daquele universo foi filmado por uma pessoa diferente. Então é muito interessante, mesmo que você não goste do primeiro curta, você com certeza pode amar o segundo, porque os estilos e as temáticas e as propostas são totalmente diferentes. Mas eles conseguiram juntar tudo aquilo ali com uma história que faz sentido e realmente tem gente muito curioso pra terminar. Outra indicação que ficou muito famosa agora recentemente, principalmente depois de ganhar o segundo filme, foram os filmes de Terrifier, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Aterrorizante. Eu só vou falar sobre o segundo filme porque o primeiro eu não assisti. Mas olha aqui, eu tenho uma relação muito pessoal porque eu não gosto de gore como um subgênero. Eu não gosto do filme que é violência gráfica o tempo todo. Se tem uma cena aqui ou outra ali, tudo bem. Mas é o tempo todo tripa na minha cara, eu não consigo curtir esses filmes, me deixa muito agoniada. Mesmo assim, eu tomei coragem e assisti Aterrorizante 2 lá no cinema e olha, eu adorei o filme. O Art, o palhaço assassino aqui do filme, que é o vilão o tempo todo, ele é realmente um vilão muito interessante. As mortes são muito criativas e diferentes o tempo todo. Eu fechei o meu olho na maioria delas, mas se você curte essa violência, vai adorar isso daqui. E a protagonista, a Sienna, cara, eu amei acompanhar ela. Ela já entrou na minha lista das minhas Final Girls favoritas e eu, assim, amei essa garota. Os 2 filmes de Aterrorizantes estão disponíveis no Prime Video. Sempre que eu falo de filmes de terror, gore, eu sempre tenho uma única indicação na minha mente e eu sempre falo dele, porque foi um dos primeiros filmes mais focados nesse subgênero que eu assisti e que eu amei muito quando eu vi. Eu fico muito feliz que ele não saiu da Prime ainda e eu posso rever um dia mais pra frente. O Colecionador de Corpos, na verdade, já é uma franquia, mas eu só fiquei no primeiro filme mesmo. E sabe o que é mais interessante? Esse filme é dos mesmos roteiristas de Jogos Mortais, e você vai perceber muitas semelhanças, porque o Colecionador de Corpos é meio que um jogo mortal mesmo. O vilão desse filme, ele cria armadilhas em que as pessoas vão caindo uma a uma, e é assim, super violentas e impossíveis de escapar. O que acontece é que os roteiristas, eles gostaram muito da ideia de Jogos Mortais, mas eles queriam poder explorar mais essa ideia de armadilhas mortais fora do universo dos jogos. Sem o Jigsaw, sem as motivações dele, a forma dele escolher as vítimas. Eles queriam um vilão diferente. Então eles criaram o universo de O Colecionador de Corpos. E aqui a gente tem um vilão que é simplesmente sinistro, não é que nem o John Kramer em Jogos Mortais, que você conversa com ele e entende as motivações e tudo mais. Pelo menos nesse primeiro filme aqui, não tem nenhuma humanização desse vilão, ele é só completamente sádico. Ele cria armadilhas e espalha pela uma casa e as pessoas que vão entrando lá, meu Deus, é uma pior do que a outra que acontece com elas. É aquele lance de que às vezes a morte é preferível ao que acontece com eles. O ritmo do filme também é bem eletrizante e é muito bom o tempo todo, eu recomendo pra caramba. Agora, pra quem quer algo mais
leve, mas que ainda assim seja um filme de terror e que te assuste. Só não quer ficar totalmente aterrorizado. Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro é um filme que eu vi logo assim que saiu e eu curti o filme. Ele não é nada muito demais, até porque ele é um filme mais juvenil, feito para um público mais jovem ali. Tem protagonistas que são jovens também e tudo mais, mas ele tem um visual das criaturas muito bom e muito interessante, várias criaturas diferentes e perseguições muito boas. Então ele ainda consegue deixar a gente tenso enquanto ele vai levando aquele clima mais leve. Agora, pra quem gosta de filmes que dão um nó no cérebro, daquele tipo que você assiste e você fica, mano, o que tá acontecendo aqui? Daí o filme acaba e você fica 2 horas tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça, tentando entender o que rolou. Então vocês 100% tem que assistir 1408. Esse filme é baseado no conto de Stephen King, que eu acho que por si só já diz muito sobre ele. Aqui a gente acompanha um escritor muito assim de mal com a vida, porque ele perdeu o seu filho recentemente, se divorciou da esposa, tá sozinho. Ele escreve livros falando sobre hotéis e apartamentos amaldiçoados. Ele se hospeda nesses lugares por uma noite, então escreve livros sobre a sua experiência. E é claro que ele é um cético que não acredita em nada, ele nunca viu nada sobrenatural e ele só vai nesses lugares pra desmentir eles. Mas é assim que ele fez a carreira dele, então funciona. Só que dessa vez, é claro, as coisas não deram tão certo. Ele vai pra aquele que é considerado como o quarto de hotel mais amaldiçoado de todos, o mais assombrado. Ninguém que passa uma noite ali sobrevive. O próprio dono do hotel se senta com ele e pede pra ele não ficar hospedado ali, mas aí ele fica dizendo que é direito dele de usar o quarto e tudo mais, escolher o quarto que ele quer, papá. O cara pede várias vezes pra ele não se hospedar naquele quarto, pra ele não entrar lá, mas ele vai de qualquer forma. E então, quando ele entra, as coisas descambam completamente. Começa simples, uma coisinha aqui, outra ali, mas quando você vê, o quarto todo muda. Tipo, uma hora tá nevando lá dentro, tá pegando tudo fogo, e desse jeito. E ele não sabe o que tá acontecendo de verdade, o que tá acontecendo só na cabeça dele. Ele vê fantasmas e tudo mais, e a própria história de vida dele é usada pra perseguir ele ali dentro. É um filme muito louco, muita coisa acontece de verdade, é realmente interessante ver o que esse quarto vai fazer em seguida. E o final é muito interessante, porque casa com tudo e deixa a gente 100% perguntando, mano, o que eu acabei de assistir. Então, pra vocês que gostam de ali assistir um filme e ficar pensando nele por dias, 1408. Agora, pra quem quer um filme mais lento, pra quem tem a paciência de apreciar a arte, que é a criação de um clima super tenso, que também vai te assustar. Não acho que é porque não tem cenas de jumpscare, que não é um filme super eletrizante, que ele não vai ser assustador, de forma alguma. Só que esse é um filme que não é pra todo mundo. Muita gente vai assistir ele e vai ficar, nossa, que entediante e tudo mais, porque não tem paciência de esperar ele se estabelecer. Eu assisti esse filme pela primeira vez em 2015 e eu confesso, eu fui uma das pessoas que não gostou desse filme. Só que depois, esse ano, dei uma segunda chance pra ele e agora eu sou fanzaça e super defensora dele. Porque dessa vez eu fui assistindo sabendo o que esperar. É um filme devagar, que vai criar um clima. Se permita entrar dentro da trama e, cara, você vai numa jornada muito louca. A Bruxa traz a nossa maravilhosa, perfeita, incrível deusa desse mundo, Anya Taylor-Joy, como a protagonista. Ela e a sua família, mãe, pai, mais uma porrada de irmão, que eu nem lembro quantos são, vivem lá no século XVI. A família deles foi expulsa do vilarejo onde viviam porque eles eram extremistas religiosos. O que já diz muito, sendo que isso aqui era o século XVI, geralmente isso não era um problema. Pra ter uma ideia do quão pesado o negócio era com eles. Enfim, tendo que sair do vilarejo que eles moravam, eles foram morar numa fazenda que fica no meio do nada. O solo é infértil, então nada que eles plantam dá certo, a casa é pequenininha, tá todo mundo amontoado ali dentro. Aqui a gente acompanha a filha mais velha do casal, que tem que fazer todo o papel ali. Ela cuida dos irmãos, ela cuida da casa junto com a mãe e tudo mais. Um dia, enquanto ela tá cuidando do seu irmãozinho mais novo, que é apenas um bebê, ele desaparece diante dos olhos dela. Um segundo ele tá ali, no outro ele não tá mais. Eles entram em desespero, procuram um bebê e não encontram, então dão ele como morto. A gente, como audiência, sabe que ele foi levado por uma bruxa que usou ele pra um ritual horrível. Só que na família eles não sabem disso. As crianças começam a acusar a irmã de ser bruxa e de ter sumido com o próprio irmãozinho. E a partir daí o filme é isso. Ela sendo acusada o tempo todo. Coisas horríveis vão acontecendo com essa família. E tudo vai caindo nas costas dela o tempo todo. E é legal porque esse filme ele meio que levanta uma pergunta de até quando você aguentaria? Ela aguentou muito, mas assim, será que a gente
aguentaria tanto quanto ela de viver aquela vida desgraçada que é a vida no século XVI, de ter todas aquelas responsabilidades que não são dela jogadas no ombro dela, enquanto isso tá sendo acusada de ter desaparecido com o próprio irmãozinho, que ela quem criava. Esse filme é muito bom e o final dele é simplesmente fantástico. Recomendo pra caramba. Agora, se você gosta do contrário, você não quer filme lento, você não quer ficar com sono enquanto assiste nem com tédio, você quer filme eletrizante, que não para, ação o tempo todo, que te deixa super tenso. E que também te assusta, assim como a cerejinha em cima do bolo. Então a melhor indicação que eu posso dar pra vocês é Abismo do Medo. Esse é outro filme que eu já ouvi falar muitas e muitas vezes e eu assisti pela primeira vez esse ano porque eu ia fazer uma live falando sobre as melhores garotas finais do terror. E essa garota final aqui desse filme sempre aparecia em listas, eu fiquei curiosa pra conhecer ela e minha nossa senhora. Eu só posso dizer pra vocês que o motivo dela aparecer nas listas das garotas finais mais lembradas de todas não é o motivo que você esperaria. Ela é um pouco diferente. Enfim, aqui a gente tem a história de um grupo de mulheres que elas gostam de atividades extremas, sabe? Escalar as coisas e fazer essas coisas que poderiam matar elas a qualquer momento. E dessa vez a atividade é entrar num grupo de cavernas que tem ali afastado da cidade. Porém, quando elas chegam lá, a líder do grupo que tá liderando elas, levando elas pro lugar, resolve, sem avisar elas, levar elas pra outras cavernas. Essas que ela sabe que existem, só que nunca tinham sido exploradas antes. E ela queria ser a primeira a explorar o lugar. Quando elas entram lá, acontece um pequeno desabamento e o lugar que elas entraram fica fechado. E pra isso, então, pra sair agora, elas vão ter que explorar cada vez mais fundo pra achar outra saída. Mas como ela mudou o itinerário sem avisar ninguém, ninguém de fora desse grupo sabe onde elas estão de verdade. Então, quando elas desapareceram, eles não vão procurar onde elas realmente estão. Pra conseguir sobreviver, só depende delas mesmas. E é claro que isso, assim, isso já seria o suficiente. Eu quero deixar claro pra vocês, a direção desse filme é magnífica. A gente se sente claustrofóbico o tempo todo. Aliás, já vai o aviso aqui. Se você realmente sofre de claustrofobia, foge desse filme pra sempre, tá? Eu não tenho claustrofobia, mas eu quase desenvolvi depois de assistir esse filme. A gente se sente preso ali dentro, junto com elas o tempo todo. É difícil de respirar às vezes. É muito bom a criação de clima. Isso já é o suficiente pra deixar a gente tenso. Mas é claro que tem mais, né? Enquanto elas estão lá, elas percebem que elas não estão sozinhas. Existem criaturas ali embaixo que são adaptadas a esse ambiente, elas enxergam no escuro e elas se alimentam de carne, principalmente a humana, se for possível pra eles. E agora elas têm que conseguir sair de lá, sem saber se tem uma saída, enquanto são perseguidas por um grupo de criaturas esfomeadas, digamos assim. O filme é super eletrizante o tempo todo, é ação atrás de ação, e as mortes são, meu Deus do céu, de deixar a gente nervoso. Eu recomendo pra caramba, de verdade, esse filme é incrível. A minha outra indicação pra quem quer mais ação nesse filme, só que não é tanta ação quanto Abismo do Medo, é X, A Marca da Morte. Eu amei esse filme quando assisti, e ele é o primeiro filme de uma trilogia que vai terminar no ano que vem. Tô super ansiosa pra ver o último filme, que vai ser Maxine. Mas vamos falar sobre X agora. Aqui, gente, eu vou tentar resumir esse filme da melhor forma. Sabe Massacre da Serra Elétrica? O original, lá de 74. Isso aqui é Massacre da Serra Elétrica, só que com um grupo de protagonistas que naquela época jamais seriam retratados em filmes, a não ser que eles fossem as primeiras vítimas. Aqui a gente tem um grupo de atores pornô que vão gravar um filme numa fazenda do Texas, em 1979. Então a gente tem a mesma década e a mesma cidade que se passa Massacre da Serra Elétrica. E isso não é uma coincidência. Eu assisti o filme o tempo todo, a única coisa que passava pela minha cabeça é, mano, isso é Massacre da Serra Elétrica. O clima é esse o tempo todo, o estilo de imagem, aquele granuladinho pra quem assistiu, o ruído no áudio que tem o tempo todo, é Massacre da Serra Elétrica. E pra mim isso foi uma delícia, porque eu gosto de Massacre da Serra Elétrica, eu acho que ele é um clássico indispensável, eu admiro muito a importância dele, mas não necessariamente dá pra falar que é um filme muito incrível, né? E aí aqui, com X, A Marca da Morte, eles conseguiram refazer o que Massacre fez lá em 74, só que com dinheiro e com a qualidade que a gente tem hoje em dia. É fantástico. Enfim, eles alugam uma fazenda pra poder... uma casinha numa fazenda, na verdade, pra gravar o seu filme. A fazenda pertence a um casal de idosos que não sabe o que eles realmente estão fazendo ali. E eles descobrem e não ficam muito felizes com essa sem-vergonhice. Eu só vou dizer isso pra vocês, tá? É o suficiente. Saibam que já foi lançado o segundo filme dessa trilogia, que é Pearl. Ele, na verdade, é uma prequel. Ele se passa antes de X, A Marca da Morte. E você pode assistir na ordem que você quiser. Pode assistir Pearl primeiro ou X primeiro, tanto faz. O próprio Ty West, que é o criador e diretor dessa trilogia, já avisou isso. Eu também recomendo Pearl, mas aqui nesse vídeo eu tô falando especificamente de X, A Marca da Morte. Se você viu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixa no comentário quais esses filmes você
você vai querer assistir agora. Deixe seu like também, que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que querem achar um bom filme de terror no Prime pra assistir. Essas foram as minhas 11 indicações. Eu honestamente já assisti todos esses filmes e eu gosto muito de todos eles. É claro que isso aqui é a minha opinião pessoal, então não tem como eu acertar com todo mundo, mas eu honestamente acho que eles são ótimos filmes e eu vivo recomendando eles pra todo mundo que pergunta. É muito bom ter você aqui com a gente na Ala Secreta. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.